Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão dos inscritos, eu tô trazendo para vocês a história do fuzil de serviço do Exército Imperial Japonês, que embora tenha sido fabricado somente durante o período da Segunda Guerra Mundial, teve mais de 3 milhões e meio de unidades construídas, usadas para combater ao lado dos aliados no Teatro do Pacífico. Ainda assim, após a guerra, essas armas acabaram sendo empregadas em outros conflitos pelo mundo afora, com exemplares sendo vistos até mesmo na Guerra do Vietnã, 2 décadas depois. Eu tô falando do fuzil Arisaka Kyukyu Shikitan Shouju, internacionalmente conhecido como Arisaka Type 99. Essa arma é reconhecida militarmente como uma das mais resistentes da sua época, porém, numa determinada condição, ela simplesmente explodia na mão do atirador quando era disparada. Que condição é essa e várias outras informações, como a sua origem, funcionamento e modelos variantes, é o que vocês vão ver no material de hoje. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da arma de hoje começa no final da década de 1930, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que começou em julho de 1937 e terminou junto com a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1945. Naquela época, os militares japoneses usavam como fuzil de serviço o modelo Arisaka Type 38, municiado com um cartucho calibre 6,5 por 50mm Arisaka. Só que as metralhadoras da infantaria eram do modelo Type 92 e disparavam um cartucho mais poderoso, o 7.7 por 58mm Arisaka. Então, o alto comando do exército acionou o inventor do Type 38, que foi o general Arisaka Nariakira, para que desenvolvesse um fuzil de serviço que usasse esse cartucho da Type 92, o que inclusive iria facilitar muito a logística de abastecimento da munição das tropas, já que ambas as armas usariam o mesmo cartucho. Para agilizar a inserção desse novo armamento requerido, Arisaka simplesmente pegou o Type 38 e redimensionou seu mecanismo interno e cano para aceitarem o novo cartucho, apresentando em 1939 o modelo Type 99, que foi produzido em 9 fábricas diferentes. O objetivo inicial desse fuzil era o de substituir totalmente o Type 38 na linha de frente, mas com a declaração de guerra aos Estados Unidos em setembro de 1941, a produção bélica japonesa precisou aumentar em vários aspectos, obrigando os dois fuzis a combaterem lado a lado durante todo o conflito. O Type 99 foi construído em 4 versões diferentes. A primeira delas foi a versão com cano longo, que só teve por volta de 38 mil unidades produzidas até setembro de 1941. Esse fuzil tinha um cano com 31 polegadas de comprimento, o que depois foi percebido que tornava a arma grande e pesada demais, atrapalhando bastante a manuseabilidade dela. Desse ponto em diante, entrou em produção um modelo variante padrão da Type 99, considerado por muitos historiadores e pelo próprio Império Japonês como uma carabina, mesmo usando um cartucho de alta energia e tendo um cano com 25,9 polegadas, que é quase do mesmo comprimento dos canos de fuzis de precisão. Por incrível que pareça, essa é considerada a versão curta do Type 99, e as suas principais vantagens eram o menor tamanho, claro, o menor uso de materiais na sua construção e uma perda baixíssima de performance balística quando comparada ao modelo de cano longo, mantendo a arma num patamar de precisão bastante satisfatório. Junto com a versão padrão, a arma recebeu a sua versão para sniper, que podia ter sua mira telescópica instalada acima da janela de ejeção ou então de forma inclinada para o lado esquerdo dela. Com a mira acima da janela de ejeção, o atirador precisava colocar um cartucho por vez na câmara para carregar a arma. Já com a mira posicionada ao lado da janela, ainda era possível o uso de stripper clips para municiar a arma de uma vez só. Por fim, teve a versão Teichin Hakkasan, mais conhecida como Tera Type 2. Esse era um modelo 99 designado às tropas paraquedistas e era desmontável em 2 partes com o intuito de aumentar a portabilidade dentro das aeronaves. O sistema de montagem e desmontagem das 2 metades era do tipo engate rápido, permitindo que com poucos movimentos o soldado conseguisse montar o fuzil enquanto descia até o ponto de aterrissagem, mantendo, claro, o cuidado para não deixar uma das metades cair lá de cima. As características básicas do fuzil Type 99 são as seguintes. O seu cano é revestido internamente com cromo, para aumentar a resistência ao desgaste e facilitar a limpeza da peça. Esse foi o primeiro fuzil de serviço do mundo produzido em grande escala a usar esse recurso. O seu guarda-mão traz um monopé escamoteável não ajustável instalado de fábrica. Segundo alguns historiadores, essa peça é frágil demais e foi configurada numa altura ruim para os disparos deitados, trazendo pouco auxílio real em combate.
A sua alça de mira pode ser ajustada para disparar contra aeronaves em movimento, mas, a não ser que hajam muitos fuzis apontados ao mesmo tempo para um avião voando bem baixo e lentamente, esse recurso também não parece ser muito efetivo, já que esse fuzil funciona somente por ação manual do ferrolho. A sua trava de segurança é bastante incomum, sendo uma espécie de botão texturizado, localizado na parte de trás do ferrolho. Para travar a arma, o operador precisa pressionar o botão e girar no sentido horário. Para destravar, basta pressionar de novo e girar no sentido anti-horário. O ferrolho tem uma cobertura que protege o mecanismo interno do fuzil em ambientes arenosos. Essa peça desliza junto com o ferrolho durante a ciclagem da arma, mas pode ser retirada, e inclusive é bastante comum ver um Type 99 sem essa cobertura nos dias atuais. A parte frontal do guarda-mão tem um ponto de instalação para uma baioneta do modelo Type 30, que tem o seu outro ponto de apoio no cano da arma. Aliás, a lâmina dessa baioneta é bem grande, medindo 16 polegadas de comprimento, e podendo ser usada tranquilamente como um facão para abrir a vegetação ou outros obstáculos. Por fim, o receptáculo vinha com a gravação do selo imperial japonês, representado pela flor de crisântemo e adotado desde o ano de 1183. Esse selo indica que o armamento era uma espécie de propriedade pessoal do imperador, que no momento da Segunda Guerra Mundial era Hirohito. Uma curiosidade sobre esse símbolo é que, imediatamente ao saberem que o Japão havia perdido a guerra, os militares desfiguraram o selo imperial de milhões de Types 99 e outras armas do país, usando ferramentas como cinzéis, chaves de fenda, limas e tudo mais que pudesse avariar gravemente ou até mesmo remover a marcação da flor de crisântemo. Para os japoneses, eliminar o selo imperial preservava a honra de Hirohito, ainda que o país estivesse se rendendo no final desse conflito. Embora o Type 99 seja considerado por diversos historiadores como um dos fuzis operados por ferrolho manual mais resistentes já criados, nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o país começou a fabricar exemplares dessa arma de maneira completamente desesperada e apressada, assim como a Alemanha fez nos últimos meses do combate na Europa com os seus fuzis Kar-98K. Nas duas situações, os resultados foram armas com uma qualidade absurdamente ruim, tanto na coronha de madeira como nos componentes metálicos, que tinham uma composição bem menos resistente e ainda eram usinados de maneira bem descuidada, deixando claramente visível qual arma era desse período final da guerra e qual não era. Outro fator que facilitava a distinção de qualidade era a soleira da coronha, que era feita em madeira, a ausência do monopé e também da mira antiaérea integrada à alça de mira. Em alguns casos, faltava até a texturização da trava de segurança, e a arma simplesmente não vinha com a vareta de limpeza do cano. Muitos exemplares eram tão mal feitos que só serviam para ser usados como armas de treinamento, com o seu cano aguentando disparar somente cartuchos que tinham projéteis feitos em madeira. Acontece que milhares de armas dessas acabaram parando nas mãos dos seus inimigos do bloco aliado, que não sabiam dessa limitação grave do fuzil. Sendo assim, essas armas capturadas eram municiadas com cartuchos comuns em vez dos de madeira. Depois de poucos disparos, o cano e a culatra, que tinham uma usinagem irregular, não aguentavam a pressão da detonação dos cartuchos e simplesmente explodiam na mão dos soldados, gerando ferimentos sérios ou até mesmo a morte deles. Com base nesses incidentes, os aliados espalharam um boato entre as suas tropas que todos os fuzis Type 99 tinham péssima qualidade, não recomendando o uso dessas armas capturadas. Só depois da guerra é que foram descobrir que havia uma diferença gritante entre o armamento de treino e o de combate. Mas aí já era tarde demais, porque a fama injustamente ruim do Type 99 já tinha emplacado em muitos lugares do planeta. Ainda assim, milhares desses fuzis, tanto os com acabamento bom como ruim, foram trazidos para os Estados Unidos e Europa como troféus de guerra. E por incrível que pareça, algumas unidades vieram com um selo imperial intacto, tornando esses modelos muito mais valiosos no mercado de colecionismo, dada a preservação desse símbolo histórico. E muitas unidades que vieram com um selo avariado aproveitaram para fazer conversões de calibre, transformando essas armas para dispararem o cartucho 792 por 57mm Mauser ou então o 3006 Springfield. Muitos modelos do final da guerra, os de acabamento ruim, também conseguiam disparar projéteis normais sem nenhum problema, e por isso foram vendidos ao mercado civil, sendo vistos até os dias atuais. Ah, e para quem tá curioso para saber, esse aqui é um som de um Type 99 disparando.
Certo, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno do fuzil japonês Arisaka Type 99, onde eu vou usar como exemplo a versão padrão fabricada com um cano de 25,9 polegadas, ok? Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele destranca o pino percussor, que tem a sua mola interna pré-tensionada, e essa expande nessa hora, fazendo o pino acertar a espoleta do cartucho e, subsequentemente, o tiro acontecer. A partir daqui, o operador precisa girar a alavanca de manejo do ferrolho e puxá-la para trás, o que destranca o ferrolho do receptáculo enquanto o estojo disparado é extraído em direção à janela de ejeção. No final do curso do ferrolho para trás, o ejetor expulsa o estojo e o operador, logo em seguida, precisa empurrar a alavanca de manejo para frente, fazendo com que nesse retorno, um novo cartucho no carregador seja pego pelo ferrolho, que em seguida o coloca na entrada da câmara. Depois disso, a alavanca de manejo é girada para baixo, o que pré-tensiona novamente a mola do pino percussor, e em seguida o ferrolho é trancado, finalizando assim o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu também vou usar o modelo padrão do Type 99, onde as informações dessa arma são as seguintes. O seu peso descarregado é de 3,790 kg. O comprimento total da arma é de 1,12 m. O comprimento do cano é de 25,9 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 7.7 por 58 mm Arisaka. A capacidade do carregador é de 5 cartuchos. A velocidade dos projéteis é de 755 metros por segundo. O alcance operacional é de 1.500 metros, com auxílio de uma mira telescópica, claro. E o alcance máximo é de 3.400 metros, mas com a sua precisão totalmente comprometida, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!